Aqui é o Lira, e hoje a gente vai continuar a ferramenta que a gente estava construindo. Então, na última aula, a gente parou naquela parte da fórmula C. A gente colocou a situação dos alunos, de cada um dos alunos, se ele tinha sido aprovado, reprovado ou estava em prova final. Hoje, a gente vai dar uma ajeitada nessa planilha. Então, a gente vai acrescentar novas formatações ali dentro e aprender algo bem interessante, que é a formatação condicional. Qual o objetivo dessa formatação condicional? O objetivo é que a gente bata o olho na nossa tabela e consiga bem visualmente dizer se o cara foi aprovado, reprovado ou se ele está em prova final. Como assim? A gente vai basicamente colocar uma formatação para ele pintar as células da minha coluna de situação baseado no que está escrito dentro delas. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar isso, a gente vai dar uma ajeitada geral no layout da nossa planilha. Então a gente vai vir aqui na nossa guia Exibição e vai tirar essas linhas de grade que nem o João mostrou nas aulas anteriores. Beleza? Então, tirando isso, agora a única coisa que a gente vai fazer é colocar as bordas na nossa tabela, para ela aparecer mais efetivamente como uma tabela. Então a gente vai selecionar aqui do meu nome até a minha célula F6, onde está escrito PF, e eu vou vir aqui na minha guia Página Inicial, clicar na minha setinha das bordas e clicar aqui em todas as bordas. Beleza? Então agora a nossa tabela já está bem no estilo de tabela mesmo. Agora vamos então colocar essa formatação condicional. E para fazer isso, como a gente está trabalhando com formatação, a gente vai sempre usar a guia da página inicial. Então a primeira coisa é a gente selecionar todas essas informações. Então eu seleciono a minha coluna de situações e a gente vai colocar essa formatação em todo mundo ao mesmo tempo. Então aqui, na parte superior direita, a gente tem lá formatação condicional. E aí quando a gente clicar aqui, a gente vai vir em nova regra, para acrescentar uma nova regra de formatação nessas células. E como é que vai funcionar a formatação condicional? Basicamente o que ela vai fazer é colocar uma formatação específica na célula, ou seja, pintar, por exemplo, a célula de aprovado de verde, se ali dentro tiver escrito aprovado, beleza? Então é uma formatação baseada na condição de estar escrito aprovado ali dentro. Então a gente vai vir aqui nessa segunda opção, formatar apenas células que contenham, e é aqui que a gente vai colocar a nossa formatação. Então a gente vai vir aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem a nossa descrição da regra. E nessa descrição da regra é onde a gente vai dizer como que vai funcionar essa condição. Então eu quero lá, ó, formatar apenas células com um texto específico, que é a minha segunda opção, e aí esse texto contém a palavra aprovado. Nesse caso a gente não precisa colocar entre aspas, beleza? Então a gente vem aqui agora em formatar, e aqui a gente vai escolher qual estilo de formatação que a gente vai fazer ali. Ou seja, você pode pintar a letra, você pode colocar em negrito, mudar a fonte, só que no nosso caso a gente vai pintar o fundo da célula de verde. Então a gente vai vir aqui nessa guia preenchimento e selecionar o verde que a gente quer que ele fique pintado quando esteja escrita a palavra aprovado. Então quando eu apertar OK aqui agora, somente a célula que estava escrita aprovado ficou em verde. Beleza? Então agora se a gente quiser colocar a formatação para as outras duas coisas, para a prova final e para o reprovado, é só a gente seguir o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento que a gente consegue fazer isso, beleza? Se você quiser, pode até dar uma pausa no vídeo e tentar fazer você mesmo. Mas eu vou continuar aqui e vou fazer para todo mundo. Então vamos lá, novamente, na mesma seleção, eu vou em formatação condicional, nova regra, venho aqui na minha segunda opção, formatar apenas células que contenham, e aí a gente vai selecionar um novo texto. Então, valor da célula a gente vai mudar para texto específico, e aqui agora a gente vai escrever PF. E aqui vamos mudar o formato então para o fundo amarelo. Apertando OK nas duas caixinhas, ele pintou só o pessoal que estava em PF de amarelo. Algo interessante também para a gente lembrar da formatação condicional é que ela atualiza automaticamente. Como assim? Se, por exemplo, a Bruna, no nosso caso, tivesse terminado com média 3, repara, aqui já teria mudado para reprovado e a minha formatação condicional teria saído dali. Ou seja, a minha formatação condicional atualiza automaticamente, beleza? Vou dar aqui um Ctrl Z para a gente não perder a nossa fórmula da média. E agora então vamos colocar a nossa última formatação condicional, que é do caso do reprovado. Então a gente seleciona novamente todo o nosso intervalo, vai aqui em formatação condicional e acrescenta uma terceira regra. Então a gente vai ter aqui três regras, uma para o aprovado, uma para a prova final e outra para o reprovado. Então, formatar apenas células que contenham, novamente, um texto específico, e nesse caso, o aluno está reprovado, que é o caso do nosso amigo Ivo. Então, reprovado, e eu seleciono a formatação de pintar agora a célula de vermelho.
E agora, gente, podem reparar que quando eu tenho aqui todas as minhas informações e eu bato o olho ali, eu sei dizer, olha, eu tenho um cara vermelho, então aquele cara está reprovado. Eu tenho um verde, então aquele cara está aprovado. Beleza, galera? Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Foi uma aula bem rápida para a gente trabalhar essa parte de formatação. E aí na próxima a gente vai continuar com a parte de gráficos que o João vai ensinar para vocês. Até lá, galera!